Uma boa noite a todos, saravá, que todos possam hoje receber, e como todas as semanas, a gente procurar se conectar, né, com as vibrações de Nosso Senhor Oxalá e Nosso Senhor Oxóssi, na busca do conhecimento da fé. Então, a gente sempre pede licença e vibração para Oxalá e para Oxóssi, que é a busca do conhecimento da fé, né? E hoje, gente, nós vamos encerrar essa parte dos orixás, falar de Omulu, tá? E depois eu vou falar do capítulo 4, que é a última parte lá do livro, para a gente ir finalizando esse livro, que já tem alguns meses, já é um livro muito longo, né? Então a gente quis fazer algumas revisões, até porque tem muita gente nova, né? E para a gente finalizar hoje, terminar a falar da vibração de Omulu, eu achei muito importante a gente falar com calma de Omulu, porque Omulu, gente, tem um orixá que não é conhecido, como Logunã, Egunitá, Obá, são pouquíssimo cultuados na Umbanda. Agora, Omulu é um caso diferente. Omulu é um caso conhecido e desvirtuado. Desvirtuado em que sentido? No sentido técnico. A maioria dos terreiros trata o Mulu e o Baluaê como sendo a mesma entidade. E a gente já explicou, hoje a gente está explicando de novo, mas eu já expliquei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente está falando de Omulu, o Mulu é da linha da geração junto com Iemanjá. Iemanjá gera a vida, o Mulu tira a vida. É uma outra linha, é a linha da geração, tá? Por que eu estou falando isso? Porque até eu comentei no sábado, né, lá na tenda, eu falei, gente, procura uma imagem de Omulu. Digita lá, imagem de Omulu. Vocês não conseguem achar uma imagem de Omulu. Não tem. Por quê? Você digita Omulu, sai o Baluaê, né? O Mulu é o alfange, aquela caveira coberta, capa, com o alfange da morte. Ele é o orixá da morte, né? Então, e a maioria trata como Exu, e ele não tem nada a ver com Exu, né? Ele é um orixá, assim como Iemanjá, como Oxóssi, como Oxum. Ele é um orixá, ele não é esquerdo, não tem nada de esquerda, entendeu? Só que aquela aparência, porque ele é o finalizador, ele é o encerrador de ciclos, de caminho, de vida, de tudo. E o poder, gente, o grande poder de Omulu é o de paralisar. É muito bacana, gente. Leiam os romances que vocês vão entender cada vez mais, conseguir. Os romances são bons porque eles ilustram aquilo que eu estou falando, né? No meio das histórias, vocês conseguem compreender, visualizar melhor certos orixás, né? Então, o Mulu, ele sempre se apresenta, as entidades têm uma voz metálica, né? E onde ele chega, tem vários livros que contam, né, as passagens assim. Quando a entidade de Omulu chega, ele paralisa tudo, fica todo mundo paralisado. É o maioral chegou. É o silêncio, é a reverência. E não é um silêncio reverente como o de Obaluaê. Obaluaê, o Senhor está em terra, silêncio. Porque é um silêncio de reverência. O silêncio de Omulu é parou o baile, acabou. Estou parando tudo. Todo mundo que por quê? Porque às vezes nós precisamos parar. Todos os espíritos humanos precisam ser paralisados em algum ou alguns aspectos da vida, em alguns momentos da nossa caminhada, na nossa evolução espiritual. Por quê? Porque a gente está aprontando, né, gente? Está fazendo coisa errada, está tentando conversar, está tentando... E não vai, está indo para o lado errado, não vai. O que que acontece? Então, você paralisa. E essa paralisação pode ser de inúmeras formas. O Mulu atua nessa paralisação na vida das pessoas e é para o bem delas, né? Que ele é um orixá, como eu já expliquei. É um orixá muito temido porque ele é mal compreendido, né? Mas o castigo, que ele não é castigo, não existe castigo. Existe necessidade, né, de atuação dele, infelizmente. Né? E o atributo dele é recolher, como eu disse na semana passada, todos os espíritos caídos e desvirtuados em cada uma das outras linhas. É ele, então, que no momento da morte recolhe esses desvirtuados e coloca esses espíritos desvirtuados nas suas esferas de afinidade.
Então, não é o orixá que está punindo ninguém, não é o orixá que está castigando, que está levando para o inferno, não é nada disso. Você vai para onde a tua essência está, a tua afinidade de essência energética está. Então, você morre em uma faixa vibratória, né? E quando eu falo de faixa vibratória, não é no momento específico da morte, porque acho que, sei lá, todo mundo deve sentir um certo medo, né, de morrer. Não é uma coisa, embora assim, no momento, eu digo, né? Então, é uma situação inusitada, que a gente já deve ter passado por ela muitas vezes, mas não se lembra. Então, o momento da morte é um momento de vou passar para um mundo invisível que eu não conheço, não me lembro. Quer dizer, eu conheço, mas não me lembro. Então, há um certo medo. Então, eu não estou falando desta vibração neste momento. Eu estou falando da vibração da sua essência, do seu ser. Entende? Então, o Omulu vem e recolhe aqueles que precisam para as faixas negativas e recolhe e leva para as faixas positivas aqueles que estão nessa vibração. Então, ele só encaminha para onde tem que encaminhar. Não é ele que pune ninguém, né? Quem nos encaminha para um lado ou para o outro somos nós e as nossas atitudes, pensamentos e vibrações, né? Então, olha que bonito. Eu coloquei essa parte aqui do livro, que eu achei muito bonito. Ele fala, o Mulu é a própria caridade divina para com os espíritos caídos. Por quê? Aqueles que atentaram contra os princípios da vida. É preciso, e isso é uma caridade muito grande, ter o poder desse orixá de paralisar, para não deixar mais aquele espírito atentar contra a vida. É preciso, isso é uma caridade. Eu estou ajudando, está salvando, né? Então é um outro aspecto, as pessoas não enxergam isso, mas isso é caridade, e é uma das formas talvez mais, como eu disse, mais amorosas de caridade. Eu acho que eu terminei falando, quem é pai e quem é mãe, sabe como é difícil punir e castigar o filho, porque você ama o filho, e a gente tem aquela ilusão de que você vai dar tudo para o filho e que vai ser melhor assim, mas na verdade não é. Ele precisa de correção, precisa de educação, precisa de aprendizado, às vezes com castigo, às vezes, né, com certas privações e assim por diante. E é preciso ter muito equilíbrio para punir um filho, porque é um momento que você não vai descontar sua raiva, você não vai descontar suas frustrações, você vai punir naquilo que ele precisa, vai castigar, privar naquilo que a criança precisa ser educada. Eu não sei vocês, gente, não me considero, não. Eu sou uma mãe, nossa, do tipo Maria Louca, né? Só aquelas, sai daqui que eu vou pegar vocês. É que a gente perde né? É humano. Agora, vamos pensar com a nossa, tentar sair da nossa cabeça pequena de ser humano e ir para um ser, para uma vibração que vem direto de Deus, que é o orixá, é uma vibração direta de Deus, aplicando certas privações na nossa vida com todo o amor puro de Deus. Então, é uma das formas mais bonitas de caridade, né? Essa linha, a linha da geração junto com Iemanjá gera, cria a vida e o Mulu paralisa esses seres, né? E foi por amor que o Mulu assumiu a incumbência de nos paralisar nos domínios que nós começamos a tentar. Então, todo domínio da vida que nós começarmos a atentar contra, nós vamos ser paralisados, né? Enquanto Iemanjá estimula a geração, o Mulu paralisa os desvirtuados e os degenerados, né? Então, quando a gente fala em Iemanjá, que é a geração, ela não é só a geração hereditária, não é só a geração fruto do ato sexual, é geração de tudo. Então, quando fala de gerar, é gerar um projeto, gerar um livro, né? Gerar uma amizade. Estão entendendo? As coisas que são geradas, que são criadas na nossa vida. Eu criei um negócio, eu criei uma empresa. Para criar isso, você precisa da força de amparo de Mãe Iemanjá para a gente criar.
Então, você idealizou aquela empresa, como seria, o que faria. Então, você idealiza tudo. É uma geração, você está criando algo, né? Você está produzindo, você tá lá, Carolzinha, está fazendo o seu TCC, eu espero, né? Está fazendo o TCC, você está criando, você está gerando com aquele teu estudo um trabalho. Cara, eu já dei muita bronca, né? Você está gerando um trabalho, né? A gente vai criando os laços de amizade, vai gerando novas coisas. Então, tudo isso é Iemanjá. E o Mulu é o contrário. Paralisa certas amizades, paralisa certos projetos, paralisa nossas empresas. Por quê? Porque aquele não é um caminho bom para a nossa evolução. Entende? Ah, certo, errado, eu não gosto nem de falar em certo, errado. Aquilo é bom ou não para a nossa evolução. Então, vem o Mulu e nos paralisa nesse aspecto que a gente precisa. Então, precisa de, até no aspecto sexual também, paralisa no aspecto sexual. Por quê? Porque precisa, porque está desvirtuando, né? Então, a gente tem que expandir sempre, a gente não pode pensar em geração, uma coisa só como um ato de procriação, um ato hereditário, né? Então, a nossa capacidade de gerar é infinita, né? Por isso que a linha da geração é sustentadora, é a 7ª e última linha da Umbanda, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Coloquei ali no material, mas eu acho que eu já falei quase tudo. Ele fala depois, gente, que quando a gente, o Mulu nos paralisa, inclusive para que a gente possa se defender de nós mesmos, né? Pois sempre que uma ação nossa possa prejudicar a gente ou alguém, né? Ele vem e coloca nos domínios dele, que são sombrios, tá? Para paralisar. Sombrio, no que eu digo, não é bom, ninguém quer ser paralisado. Não é bom, mas é necessário, né? Esse polo negativo de Omulu, ele é, né? Esse paralisador, ele paralisa as almas feridas para proteger delas mesmas e para proteger os outros também, né? Então, ele tem esses dois aspectos de recolhedor para encaminhar para essas esferas e tem o aspecto também que é positivo, que é o aspecto caritativo, que é o aspecto de levar as coisas para o lugar certo, principalmente depois da morte. Tanto que ele fala, ele descreve como se fossem duas aparências diferentes de Omulu, que aqueles que são das esferas positivas e harmônicas conseguem ver o Mulu no momento da morte, né, como uma força, uma luz profunda que vem buscar. Sabe o túnel, quando você morre, fala, siga a luz. Sabe aquela luz que todo mundo brinca nos filmes, tá? Você morreu, você vê a luz, vê um túnel, você segue. Essa luz é o Mulu. Então, para aqueles que estão em harmonia com as leis do Criador, o Mulu se apresenta como um túnel de luz encaminhando. É um túnel de luz que te encaminha para onde você vai. E aqueles que estão em desarmonia com as leis da criação, se apresenta como uma caveira com alfange da morte, é a face da morte, amedrontadora, aterrissadora, né? Então, isso são as faces de Omulu, né? São essas duas faces. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, tem um outro aspecto de Omulu também, que ele, no polo positivo, assim como o Obaluaê, e aí a confusão, essa talvez seja a única coisa que eles têm em comum, tá? É o aspecto de cura. Obaluaê é o orixá da cura, por excelência, mas Omulu também é curador, tá? Ele cura tanto a nossa alma ferida como o nosso corpo doente. Então, ele atua no corpo energético, no campo vibratório, né? Inclusive nos conduzindo ao melhor médico para que possamos tratar dos problemas materiais, né? Ele é o caridoso com os enfermos. Então, tá errado? O meu terreiro, o Mulu e o Baloê são a mesma coisa. Tá errado? Não, só não é uma explicação técnica, mas não é errado. O santo não vai ficar bravo, não vai ficar ofendido se você trocar um pelo outro,
entende? Então, não tem esse tipo de problema. O que importa é que você está pedindo para um orixá de cura, você está buscando, né, cura magnética, cura física, né? Então, esse orixá vai lhe amparar. Tanto o Omulu quanto o Baloé fazem isso, tá? Uma outra coisa agora interessante, de quando o kardecismo estuda muito o fio de prata. Não sei se vocês já ouviram falar no fio de prata, tá? O fio de prata é um fio magnético, energético, que liga o corpo físico ao corpo espiritual. É chamado de fio de prata. Tem um monte, centenas de relatos de espíritos que psicografam e descrevem esse fio. Ele é um fio, gente, que ele não tem limite. Então, o corpo pode estar aqui no Brasil e o corpo, o perispírito, né, o corpo espiritual, pode estar lá no Japão. Ele estica até lá, ele não se rompe. É um fio eu ia falar irrompível, mas acho que não existe, porque ele não pode ser rompido, tá? E Omulu é o criador, ele que condensa em torno do fio de prata, né? Que cria e dissolve o fio de prata. Isso é muito bacana. Ele que cria e ele que dissolve o fio de prata. Quando a pessoa vai desencarnar, esse cordão é rompido. Então, quem que rompe? Né? É o Omulu, ele rompe o fio de prata, tá? Romper o fio, né? Ele fala até as situações diferentes que pode ser rompido, né? Num piscar de olhos, quando a morte é natural e fulminante, ou ele pode ir condensando ao entorno do fio, envolvendo até alcançar o perispírito, que já está em desarmonia e precisa passar, né, do corpo, do plano físico para o espiritual. Então, a passagem vai sendo lenta, induzindo o ser a aceitar o seu desencarne. Tá? Então, até a morte, a gente tem situações, morreu muito rápido, morreu devagar. Cada um tem a sua necessidade, inclusive na morte. E sabe aquele negócio, ninguém morre na véspera? Não tem, gente. O rompimento do fio, ele pode levar dias, semanas, às vezes até meses. Vai sendo envolvido, principalmente nos casos de doenças degenerativas, doenças que a pessoa sabe que vai morrer. Ela tem consciência que está ali, está batendo na porta. Isso vai demorando dia a dia, a pessoa vai se conscientizando e o Omulu vai envolvendo esse fio, minimizando os laços com a carne. Tá? Por quê? Porque às vezes isso é necessário. E às vezes é rapidinho. Isso depende da necessidade de cada espírito. Eu não vou falar em merecimento, porque vocês sabem que eu não gosto dessa palavra. Esse negócio de merecer e não merecer, para mim parece um negócio muito estranho. Dá a impressão de que eu mereço, que se eu sou boa, eu mereço as coisas que Deus vai me dar. E se eu não for boa, eu não mereço. Então, Deus gosta só dos bonzinhos? Por que não... Então, esquece isso, tá? Eu nem gosto de usar essa palavra. Então, é uma questão de necessidade do nosso espírito. Merecer, todos nós merecemos. Todos nós merecemos. O quê? Tudo que é de bom e de melhor da criação. Né? É para isso, a Preta Velha faz isso sempre. Nós nascemos para ser felizes. Nós merecemos tudo. Nós somos o favorito. Ela sempre pergunta, ela fala, quem você acha que Deus gosta mais na face da terra? É você. Ela sempre fala isso, sempre fala. Porque você é única, é você. Deus ama mais você. Com certeza. Porque você é única na existência, na criação. Então, a gente tem essa questão de necessidade. O que eu preciso para chegar a um estado de conexão com o Criador para essa felicidade que a gente imagina, só desenha na nossa cabeça, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí ele fala lá, gente, de várias comparações com o Omulu, inclusive com outros deuses e personagens na história, porque o anjo da morte existe até na Bíblia, né? Tem um anjo da morte, é retratado como um anjo,
No Antigo Egito também tem um deus da morte, se eu não me engano, é Anubis, aqui eu não tenho material, tá? Mas é Anubis, e ele era extremamente cultuado. Por quê? Porque era muito importante o momento da morte e as preparações que se faziam para a morte. Os egípcios eram muito avançados em relação a esse tipo de espiritualidade, né? Então, os sacerdotes faziam toda uma preparação que a gente conhece, né, até hoje, porque realmente era algo diferente, tá? Nos cultos de nação, que aí no candomblé, geralmente o Mulu e o Baluê são descritos como o mesmo orixá. Geralmente o Mulu é o novo e o Baluê é o velho, tá? Isso é muito comum, tá? Aqui, ó. Em caso de vidas tiradas, o Mulu trabalha com esse cordão prateado, é o mesmo processo. Com esse cordão prateado somente com o espírito? Não, gente, a vida é tirada, tá ali, o orixá tá ali. Não importa se foi de pau, de panela, se foi assassinado, né? Se foi... O processo de desencarne é só instantâneo, é mais rápido. Mas o processo é o mesmo. E o espírito vai ser recolhido da mesma forma. Só que numa velocidade muito maior. Entende? Então, não tem diferença. É que existe aí pessoa que morre de acidente, pessoa que morre, né, vítima de algum crime. Essas pessoas morrem com muita rapidez, mas isso não quer dizer que a pessoa não vá ser envolvida, preparada e amparada da mesma forma, de acordo com as suas necessidades, tá? Às vezes, gente, vou até fazer uma pausa aqui, a gente não fala muito, porque tem conceitos, mas eu acho até importante de vez em quando a gente falar. Tem coisa que eu não falo muito, porque eu estudei muito no kardecismo. Então, eu acho que todo mundo já viu, mas existem muitas situações de vida após a morte em que espíritos, inclusive, são deixados para dormir, ficam num estado como se fosse de hibernação, ficam paralisados até conseguirem ser preparados. Então, tem muitas situações diferentes depois da morte, com espíritos com crenças diferentes, né? Situações em que a pessoa precisa se recuperar. Então, não é esse negócio assim, morreu, assassinada, a pessoa, nossa, vai morrer em tristeza, em sofrimento. Não, o momento da morte, a pessoa pode, inclusive, ser apagada, para ela não lembrar daquele momento da morte. A pessoa pode ser, inclusive, retirada momentos antes da sua morte para não sentir a dor. Aí eu quero, com certeza. Quem não quer, né, gente? Todo mundo quer, mas isso vai da necessidade de cada um, né? Então, existe essa possibilidade. É Pai Omulu que vem e faz essa retirada, tá? Então, existe isso. E tem na literatura kardecista, tem um monte de relatos e situações e tudo mais. Compensa de vez em quando, e vocês lerem também, né? Romances espíritas, tem muitos romances bons, tá, gente? Vale a pena. Só não cuidado com o discurso lá de culpa e karma e devedor, etc. Não se embrenhe nessa parte, não, que isso não é bom, tá? Mas o ensinamento em si é excelente. Né? Eu sempre falo que a gente nunca deve ignorar, a gente tem que, ao contrário, tem que ler e filtrar de acordo com a nossa doutrina, com o nosso entendimento umbandista, né? Deixa eu mais ver. Acho que é só. Aí depois tem alguns detalhes, nossa, não é só nada, tem um monte de coisa. Quando fala de Omulu, aí tem as cores, tá, gente, que todo mundo trata, né? Omulu como preto, mas na verdade é um preto ou um roxo, um azul muito profundo que se assemelha, né? Que é uma cor de vela até que é difícil de achar, que é um azul tão escuro que parece preto, tá? Elemento, água, pode oferendar como o Baluaê. Aonde? No cruzeiro. Pode oferendar no cruzeiro, lembrando que o Baluaê é na parte de cima do cruzeiro e o Baluaê é na parte de baixo do cruzeiro, tá? Mas podem ser oferendados ambos no cruzeiro.
E agora eu acho que é só. Se tiver pergunta, gente, depois leiam, por favor. Eu acho que da parte de desvio sexual eu já falei bastante. Falei na semana passada. Não vou ficar repetindo, mas vocês leiam, por favor. Tá? E agora, para a gente ir para essa segunda parte, já não está apontando aqui. Para a gente ir para a segunda parte, eu vou tratar de alguns outros temas, por quê? Porque o final desse livro, gente, eu até fiz um resumo de algumas coisas ali, mas é muito técnico. Aquele capítulo 4, dá umas 100 e poucas páginas, que é o livro 4, é extremamente técnico, é tela e entrecruzamento e faixa vibratória, e xizinho, e risquinho, e... é muito técnico por enquanto. Quem quiser ler, se aprofundar, ele é bem repetitivo, ele explica bastante, só que ele é bem repetitivo, né? Fala muito dos tronos, das telas vibratórias, dos entrecruzamentos, das energias dos orixás, mas são coisas muito técnicas mesmo, tá? Eu coloquei só alguns aspectos ali para a gente falar. E alguns, depois olhem, quem não viu essa parte, porque aí a gente já vai preparar para o outro livro, tá? Então, deem uma olhadinha lá nesse capítulo 4, quem quiser, mas é uma parte muito técnica, a gente não vai trabalhar item a item, como a gente está fazendo no restante. A gente deixa para um outro momento, de repente a gente volta nesse livro 4, tá? E aí eu mandei para vocês essa semana um outro livro, que é o livro de Exu. Mas esse não é o livro de Exu que nós já estudamos, que a gente já estudou Exu, a gente estudou o livro Exu, o Mistério Revelado. Esse aqui é Orixá Exu, é a fundamentação, tá? É outro livro, fala de alguns outros aspectos de Exu. Por quê? Porque já faz tanto, eu acho que já faz mais de um ano que a gente teve essa aula sobre Exu. Então, muita gente não viu, né? Então, acho que a gente está na hora de rever o assunto Exu, depois a gente trabalha com o livro de Pombogira, né? Repete alguma coisa de Exu-Mirim, mas para a gente rever algumas coisas de esquerda, tá? Especialmente para a gente parar, gente do céu, esse povo que está cumprindo lua, eu vou pegar alguém ainda de jeito, tá? É um tal de gente, por que eu vou emendar no assunto? Porque eu vou entrar no assunto Exu, tá? Esses dias veio o Josué me contando que tinha uma pessoa lá que estava cumprindo lua que veio dar bronca no outro, porque, não pode ficar encostado na casinha do Exu, que senão... Aí a pessoa falou, senão o quê? Por que eu não posso encostar? Me conta o porquê. Aí a pessoa, e foi embora. Não sabia dizer por quê, mas estava lá dando bronca no outro. Aí eu fico vendo o povo lá cumprindo lua, um dando bronca e conselho para o outro de coisa que eu não sei nem. Sabe assim, gente, quem está lá embaixo, não dê ensinamento para os outros errado. E se você acha que você sabe, tenha certeza, mas tem certeza mesmo, então você vem perguntar antes de ficar pregando e ensinando para os outros. Por que eu estou falando isso? Porque senão vai criando umas lendas, umas crendices, que eu não sei de onde vocês tiram. Tem que descer de costa, não pode encostar nas paredes. Ai, gente, parece que eu estou 40 anos atrás, naqueles terreiros lá do EPA. Sabe, porque tinha essas lendas, né? Não, no terreiro você não encosta na parede. No terreiro você não pode ficar de não sei de que jeito. Você não pode encostar, você não pode... Menos, né, gente? Então, para com o neuro e para de ensinar o que vocês não sabem. Porque está ensinando, inclusive, errado, né? São várias situaçõezinhas ali que eu vejo e o pessoal que está lá embaixo. Às vezes, uns ali em cima também ensinam, tá? Tem uma outra questão que eu não vou nem falar hoje, porque vai levantar polêmica. Eu vou conversar com o Josuel antes, porque vai que, né? Ele comentou, fez alguém, mas tem uma outra coisa que vocês estão fazendo que eu não sei nem porquê também, mas depois eu falo com o Josuel primeiro, tá? Então, assim, no que você não pode relar dentro do terreiro? Na guia dos outros. Nunca. Né? Não rele na guia dos outros. Até, gente, para ser bem radical mesmo,
Até quando a guia de outra pessoa cair no chão, você não rema. Você deixa a pessoa catar. Né? Porque às vezes acontece com a pessoa incorporada, ela gira e voa a guia longe. Né? Os cambones às vezes pegam, tá, gente? Até para não machucar, não pisar ali em cima, machucar, tá? A gente acaba afastando. Mas assim, são poucas coisas. Onde você não deve entrar? Na tronqueira de Exu. Por quê? Porque você não tem permissão para entrar ali. Por quê? Porque isso foi criação da casa, tá? Detalhe, isso é um respeito à hierarquia da casa. Por quê? Porque a nossa tronqueira era aberta. Nossa tronqueira era aberta. Sempre foi. Só que as pessoas eram tão mal educadas e tão desrespeitosas com a tronqueira, ficavam lá pondo a mão, fuçando, colocando as coisas sem permissão, que a gente teve que fechar. E o Jesuel fez bem em fechar. Por quê? Porque era um desrespeito muito grande. Então, não pode entrar. Ah, quem que pode entrar? Ninguém. Até eu tenho autorização para entrar, mas quando eu vou, eu aviso. Jesuel, eu estou indo lá na tronqueira fazer tal coisa. Entende? Por quê? Porque virou um oba-oba. Sabe? Era um tal de tira coisa, coloca coisa, e o outro fica olhando e todo mundo ficava... Mas a tronqueira, ela pode ser aberta. Tem lugar, tem terreiro que vocês vão, que ela que pode ter uma tronqueira aberta, não tem problema nenhum, né? Mas não coloque a mão em nada que você não conhece. Não tem, eu gosto muito daquele ponto. Não mexa em coisa sagrada e não se intrometa no que você não conhece. Então, não mexe no sagrado. Você não mexe em imagem, você não mexe em acessórios, não mexe em nada. Ali você entra e senta. Entende? Não vai tirar pedra do lugar, não vai pegar isso, nada, né? Por quê? Porque não é educado, entende? Não vai cair a mão, não vai pegar demanda, não é isso, é que não é educado, é que as pessoas são sem educação. Então, criam-se esses mitos ao redor de certas coisas, porque as pessoas são mal educadas e sem noção. Aí você tem que falar, não, dá azar, pega mandinga, aí você cria essas coisas assim, que a pessoa fica com medo, respeita mais. Entende? Então, esse negócio de, ai, desce de costa, desce de lado, faz não sei o quê, cumprimenta isso, e na hora da ida, na hora da volta, vocês têm que, a gente já tratou disso aqui, você tem que ter respeito quando entra na casa, pede licença na porta, para quem? Ixi, eu não lembro nem o nome do orixá, pede licença, não tem problema que você não lembra o nome, pede licença, fala, ó, licença para entrar aqui nessa casa, que é primeiro quem está ali na porta é algum de ronda, né? Que faz a ronda da casa. Você entra ali, pede licença para a esquerda, não sei como é que cumprimenta Exu. Não tem problema, você pede licença, pede amparo para os trabalhos, proteção, para que fique as coisas ruins para a porta para fora, só entra o que for permitido de ser tratado. E simples assim, com reverência e com respeito. Né? Não é o gesto que você faz, é o que você pensa naquele momento. Entende? Para a gente não se ocupar com os detalhes, para a gente se ocupar com a essência das coisas, né? Senão vira um terreiro de misticismo e de folclore, como havia desde sempre, os terreiros muito... E não é que era ruim, tá, gente? Eu não estou criticando os terreiros antigos. É que era bem mais fácil, e às vezes o chefe não sabia explicar, né? Por quê? Porque ele não sabe? Não, ele sabe, mas ele não consegue expressar aquilo que ele sabe, entende? Então, tem coisa que é assim. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem condição de estudar, de ler, de ver, então, que as coisas saiam do obscurantismo, né? Saiam das crendices. Então, é só por esse motivo. Mas o respeito continua tendo que ter. Então, quem está lá embaixo, cumprindo lua, pelo amor de Deus, pare de ensinar as coisas para os outros, seja lá quem for. Não é só um não, tá? Tem vários, por isso que eu estou falando. Então, assim, ai meu Deus, será que é para mim? Você está fazendo isso? É para você. Se não é, então não é. Entende? Não precisa pensar, ai, será que sou eu? Você pensa aí que provavelmente cada um sabe aquilo que tem falado e ensinado para os demais, tá? E agora, gente, eu vou tratar de alguns assuntos com vocês hoje. Um deles em particular, que é sobre... Cadê aqui? Peraí que eu já vou.
a incorporação fora de contexto. São vários assuntos que a gente trata além dos livros, né? A gente fica muito ali no livro e tem alguns assuntos que as pessoas, principalmente quando estão entrando, querem saber, perguntam, ficam curiosas, né? Existem casos de médium que incorpora fora de contexto. O que é esse fora de contexto? Fora de um trabalho mediúnico preparado e autorizado para aquela incorporação. Isso existe? Sim, isso existe. Vixe! Meu Deus, então eu posso estar aqui em casa e cair meus guias tudo aqui? Não, gente, seus guias têm muito mais instrução que você, que eu, que todo mundo. Não são eles que vão fazer isso com você. O problema é esse, as incorporações fora de contexto, geralmente, quando eu falo fora de contexto, é assim, casos realmente... O que acontece? São casos em que o médium não quer incorporar, ele está se preparando. Eu não estou falando de gente incorporando em casa porque quer, tá? Que é uma outra situação. Eu estou falando de gente que estava lá de boa na casa de alguém, estava no banco, né? Estava, sei lá, em qualquer lugar e incorpora. Baixa um espírito da pessoa e a pessoa não sabe nem o que aconteceu. Isso pode acontecer? Sim, gente, pode acontecer, tá? Já aconteceu, não comigo, mas na minha frente, a pessoa, do nada, incorporou, sabe lá Deus o que era, mas incorporou, a pessoa era médium inconsciente, de verdade, a pessoa mal sabia que era médium, a pessoa incorporou e veio para cima de mim para me bater. Não é só que incorporou fora de contexto. Incorporou e veio com a cadeira, pegou uma cadeira de ferro, falava nas línguas lá, eu falei, vixe Maria, eu só fui desviando, assim, né? Então, a médium inconsciente, a médium pequenininha, uma senhorinha, ela dava estrela, assim, ó, virava estrela, tá? Aí você fala, nossa senhora, eu não tinha dúvida nenhuma de que não era ela, que ela estava incorporada. Mas fora de contexto, ela não queria, aquilo não era um trabalho mediúnico, aquilo não era, era uma situação nada, tá? Então, isso tem médium, a minha madrinha do Jesuel, tá? Ela foi para a Umbanda porque ela era médium, né, médium inconsciente, ela incorporava e quebrava a casa inteira. De não ter uma xícara para tomar café. Ela quebrava a casa inteira, móveis, louça, tudo. Quebrava tudo. Aí, o marido já conhecia a Umbanda, levou ela para o terreiro para poder ser tratada. Isso antigamente era muito comum, de médium inconsciente precisar desse tipo de socorro, porque acabava. Então, esse negócio de, tem que tomar cuidado de incorporar em casa, realmente tem que tomar cuidado de incorporar em casa. Porque o povo acha que é tudo gratiluz e maravilhoso, meus amigos. Vocês pegam enganadores, vocês pegam baderneiro aí, vocês acabam com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, com tudo. Não machuca, esses espíritos não podem agredir. Agride, machuca, pega faca. Sim, senhor. Vocês não sabem com quem está lidando, gente. Vocês lá que você trouxa. Vocês acham que, não, imagina. Eu sei, porque de vez em quando você escuta uns médium assim, muito perigosamente incorporando em casa, tá? Médium assim, que está iniciando, que tem aquela vontade de falar com seus guias em casa, e vai lá em casa e incorpora. E muitas vezes não recebe guia. Não sempre. Não estou julgando aqui, tá, gente? Mas às vezes você não recebe guia. Você recebe espírito obsessor, você recebe espírito brincalhão, você recebe espírito trevoso, entende? Aí você pega um trem ruim e pega mesmo. Eu não estou colocando medo, não. Eu estou falando aqui da realidade. Isso já aconteceu lá. A Simone falando que aconteceu com ela, o Flávio. Aconteceu comigo antes de eu entrar para a Umbanda. Eu sabia que eu era médium, mas eu não sabia como funcionavam as coisas. E aí eu sentia, né, que vinha assim, olha lá, o Edmarlos também, um monte. Aí eu sentia que vinha, ó, para vocês terem ideia,
tá? Eu sentia aquele negócio, eu sentia que eu estava incorporando, e vinha, gente, olha, pensa nos espíritos espertos. Enganou eu, enganou o Gustavo, enganou todo mundo. Vinha, falava umas palavras bonitas, eu sou fulano de tal, a mãe Maria de não sei das quantas, sou isso, sou aquilo, meu filho, minha filha, nossa senhora, ela, o zombeteiro, mas fala umas coisas lindas, você cai que nem um patinho, que nem um idiota. Mas olha, gente, isso acontece por quê? Eu não sabia, eu nem tinha entrado na Umbanda, né? Passou vergonha, eu também passei vergonha. Kleber, uma vez eu estava tão carregada, cheio de gente nas minhas costas, que um dia, né, para poder ser atendida, quando chegou lá, gente, esses espíritos zombeteiros acabaram com tudo, assim, ó, foi incorporando, acho que uns 5, 6 médios, tudo de uma vez, eu não lembro ao certo, e foi caindo, gente, e cada mentira, enganaram os médios de lá também, e foi caindo, não, porque eu sou amor da vida dela, de outra vida, isso, sou amor dela de outra vida. Eu vim aqui porque eu quero matar ela para ela vir aqui no plano espiritual ficar comigo. Ai, gente, cada história. O povo ficava assim, "Ah, meu Deus, meu Deus. Então, assim, as histórias são as mais escabrosas possível. Então, assim, desde casos de violência, de médico que se machuca, de médico que machuca os outros, de que é enganado. Aí, sabe assim, de que brinca mesmo, tem uns que brincam, né? E a gente fica com aquela cara de idiota. E eu lembro certinho, porque no começo, quando eu dei essa incorporação, que eu percebi o que era que estava falando, aí o Gustavo me deu um toque, assim, né? O Gustavo falou, ó, tomar cuidado, né, com essas coisas, né? Muito dizer que a gente, né, tá um período muito turbulento, assim, não quis falar que eu estava ele não quis dizer que eu estava doida, né? Porque, coitado, ia apanhar. Mas, assim, foi um período meio turbulento, a gente tomar cuidado com essas comunicação. Gente, mas eu briguei com esse Gustavo, mas eu dei-lhe uma. Você está duvidando da minha mediunidade? Onde já se viu? Tipo de ansana. Eu peguei, briguei com ele. Aí passou um tempo, gente. Quando eu fui para um terreiro, que a senhorinha que era chefe lá juntou esse mais todos os cabras que estavam me enganando, mas eles riam, e eles riam com gosto da minha cara, né? Atrapalha até o casamento, com certeza, né? Chegaram lá, eles riam, nós enganamos ela, falamos isso, falamos aquilo, falamos enganamos aquele lá que também, não sei o que. Gente, aí eu me senti, sabe quando você fica com aquela cara de tacho, assim, ó? Eu falei, como eu sou idiota. Aí o Gustavo tem um lema, né? Que ele falou assim, a gente sempre desconfia dos vivos e dos mortos. Não é porque tá morto que tudo que fala é verdade. Então, até você conhecer bem a pessoa, você não confia nela. Isso é muito sério, gente. Não é desrespeito. Isso é cautela. O Gustavo até hoje, mas até quando a gente entra na casa, você vai conhecendo as entidades, conversando, analisando a vibração, até você aprender a conhecer as entidades, você não deve confiar mesmo. Isso é sério. Por quê? Você tem que aprender a confiar nos teus guias. E como que é? É meu guia, chegou. Iluminado, faça tudo, fale tudo que eu acredito em tudo. Não é assim. O guia chega, você presta atenção, veja bem o que ele está falando, veja bem qual é a sensação que ele está te provocando. Guia não vem ficar pedindo um monte de firula, não. Eles vêm para ajudar, para ensinar. Presta atenção. Quando você aprender, tá? Ó, eu tenho meu avô, que é pai da minha mãe, que é falecido. Eu era muito ligada com ele. Quando ele chega perto de mim, eu conheço. Eu não preciso ver, ele não precisa falar, mas eu sinto, parece que até o hálito mental dele, eu sinto, eu sei quando ele está. Por quê? Porque é uma pessoa que eu conheço com intimidade de família, de amor. Sabe, você dá aquele, meu avô está aqui.
Então, momentos, lógico, raros, né? Eles também têm a vida deles, eles não ficam aqui passeando, fazendo turismo aqui, né? Mas, eventualmente, quando vem, visita, em socorro mesmo, em algumas situações, acompanhar, né, a família, eu sinto, eu não preciso me virar, eu sinto que chega assim, eu já sei que é ele. Com os teus guias é a mesma coisa, você tem que conhecer o teu guia de tal modo que quando se aproxime, você diferencia o teu guia de qualquer outro espírito que está ali rodando. E isso leva tempo. Como que se conhece as pessoas? Com o tempo. Vivas ou mortas. Entende? Tem que ter tempo. Então, o dizer, então eu vou. E até lá? Até lá, meu amigo, cautela. O que é cautela? Você vem, recebe, independente, né? Tá? Mesmo no terreiro, tá? Tô falando isso porque assim, a gente tem que tomar muita cautela, principalmente quem está iniciando, né? Então, até você realmente ter essa intimidade com o seu guia, a ponto de você sentir pela vibração que é ele, tá? Você vai com calma. Não fica, ai meu Deus, eu já sonhei, meu guia falou o nome, já pediu uma guia de não sei de que jeito, uma roupa de não sei de que jeito, um negócio de não sei de que jeito, você sai que nem doida comprando como se o guia estivesse pedindo. Calma lá, cara pálida. Outra coisa também, com nome, com tudo. Não estou dizendo, tá, gente? Não é para ninguém específico. Às vezes o guia vem de cara já intui o nome e tal. Mas assim, calma, calma. Tá? Então, em várias situações, a avó já viu, o vô viu, tem gente que gasta mesmo. A avó viu, tem guia de outros médios aí que também perceberam que algumas pessoas não estavam recebendo guias. Dentro do terreiro? Sim, dentro do terreiro. Por quê? Porque é permitido. Por quê? Porque são espíritos que, inclusive, estão começando a escolar, estão começando a se tentar se graduar para isso. Não são espíritos malfeitores, espíritos de treva, mas são espíritos que não têm grau para estar ali fazendo aquilo. Entende? Então, por quê? Porque é permitido. A chefia da casa permite. Então, foi permitido? Sim, foi permitido. Inclusive, cuidado ali, para que seja feito da melhor forma para o médium, porque daí o problema não era o guia, o problema era o médium que estava apegado com aquele espírito. Você percebe que é o médium que não quer largar, entende? Então, para o médium ir aprendendo a diferenciar e abandonando aquele para vir o guia que está autorizado a fazer isso. Isso é muito delicado, gente. Então, não vou dizer assim, toda incorporação fora de contexto é ruim, é maléfica, não pode, faz mal. Não, não é isso. Tanto que se a gente pensar no início da Umbanda, a primeira manifestação, ou as primeiras manifestações de Umbanda, com o Zélio de Moraes, foram fora de contexto. Ele não tinha um terreiro para desenvolver, né, gente? O que aconteceu? Ele ficou 1 ano de cama, doente, levou para tudo quanto é médico, quando a família já havia se desenganado, levou no centro espírita, um kardecista, já tinha ido na igreja para o padre exorcizar, eles não eram espíritas, eles eram católicos, mas o padre foi lá e falou, não tem o que exorcizar, não tem espírito ruim com ele, né? Aí levou num centro espírita, e aí, antes disso, o Zélio tinha essas manifestações que a família entendia como mudança de personalidade. Por quê? Porque eram os guias se manifestando e era outra pessoa falando. Então, a família achava que ele tinha dupla personalidade. Olha isso. Então, essas manifestações, às vezes fora de contexto, vêm nesse solavanco. Por quê? Porque é preciso. Né? Vem, inclusive, para avisar, você vai ter que abrir sua casa, você é médium, você vai trabalhar. Às vezes eles vêm. Mas vem de lata, você fala, você vai fazer tal coisa que você precisa, que eu estou aqui para isso. É isso, a pessoa busca. Entende? Mas isso, gente, estou falando de casos mais de antigamente. Hoje em dia, a pessoa que faz isso é falta de educação. Precisa ser corrigida e educada. Por quê? Porque você não vai receber fora de hora. Deus me livre e guarde, você tem que aprender a controlar a sua cabeça. Esses dias foi uma pessoa lá no terreiro, não vou falar o nome, mas a pessoa foi lá no terreiro,
E quando subiu ali, às vezes a pessoa sobe para benzer, ai, já começa, nossa, tô espiritando aqui, tá, não sei o quê, não consigo me controlar. Meu amigo, você vai conseguir sim, senhora. Vai conseguir sim, senhora, porque inclusive a educação aqui é para isso. Não é para incorporar na hora que não é. E pronto, acabou. Ai, não consegui. Consegue, lógico que consegue. Gente, quem que é trouxa? Todo mundo aqui, né, gente? Uns mais macaco velho, outros menos, mas esse negócio de não conseguir, meu amigo, por favor, né? Então, isso é falta de educação, né? Às vezes, gente, às vezes, o que acontece? E quando eu falo falta de educação, às vezes é grosseria mesmo. Ou às vezes, tem alguns casos que eu vejo, que a pessoa está muito iniciante e está sentindo aquela sensação pela primeira vez, e às vezes a pessoa não conseguiu perceber ainda qual é o momento para incorporar. E às vezes ela incorpora fora de hora dentro do terreiro. E aí o que acontece? O guia-chefe fala, pip, pip, pode voltar. Né? Ou às vezes pega ali e fala, tá bom, vai, sobe. Isso, não fica ofendido, não fica achando ruim, porque é assim que é, gente, tem que ser assim, as coisas têm que ter doutrina, né? Mãe, outras pessoas que nunca viu antes, pode ver os guias? Pode, claro que pode, só ser médio. Quando você é médio, você vai lá, a pessoa vê o teu guia. Todo mundo vê os seus guias? Não. Às vezes o médium conseguiu estar naquela sintonia, naquela vibração, que conseguiu acessar os seus guias. Isso é comum, um vê e o outro não vê, né? Às vezes é uma pessoa de fora que vem, né? Olha, isso, assim, de estar conversando com alguém que está precisando de ajuda, e a gente começa a sentir os trejeitos do guia, olha aí como é sutil, Cris. Esse é o seguinte, às vezes a gente tem gatilhos, quem está iniciando talvez não tenha percebido, mas comece a perceber determinadas situações, determinados momentos, palavras, conversas que a gente passa no nosso dia a dia, você sente imediatamente a aproximação do guia, seja no momento de perigo, seja no momento de discussão, assim, você sente na hora que fala, você sente. Por quê? Porque o guia está ali com você, não vai incorporar, mas ele está tão pertinho de você que você está sentindo aqui, ó, o bafo da preta velha está aqui na orelha, você sente até o cheirinho da fumaça do cachimbo, entende? Ou às vezes é um momento que você está ali precisando de coragem, você parece que você está com o caboclo já, você sente até o tremido no peito do brado dele, entende? Então isso é comum, é a aproximação dos teus guias. Aí, como que você sabe que é o guia? Porque você já conhece o jeitinho, você conhece até eu falo que é o hálito mental, mas isso não quer dizer que você precise incorporar. A mediunidade é para isso também. Tem muita coisa que você consegue falar, que você consegue fazer, que você consegue agir com a influência do guia sem ter que incorporar. E você pode fazer isso dentro do terreiro também. Vi vários médiuns fazendo isso em alguns momentos. O médium não está necessariamente incorporado, mas ele está irradiado de tal forma pelo guia que ele está trabalhando ali junto com o guia, ele não precisa estar nem movimentando, fazendo aquele movimento. Entende? Então, isso é uma percepção. Então, essa educação de controlar a hora que vai incorporar, quando pode, quando não pode, isso é uma questão de aprender, porque o guia nenhum vai invadir o seu corpo. Guia de luz não vai invadir o seu corpo e te possuir. Entende? Malemar os obsessores e trevosos conseguem fazer isso, porque não é uma coisa tão fácil assim. Então, são casos assim, ó, mais espaçados, não é uma coisa frequente. Senão, meu amigo, se você se oba-oba, os trevosos iam chegar aqui e vai falar, peguei esse, peguei um, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, não é essa janta, pelo amor de Deus, né? É muito difícil para o espírito conseguir esse estágio de quase possessão, de tomar o corpo da pessoa, são episódios muito mais raros. Então,
o oposto que é o mais comum, da pessoa dar cabeça, pessoa dar permissão. E os nossos guias, gente, eles são tão queridos com a gente, tão queridos, tão educados, tão maravilhosos, que a gente mesmo permitindo, consciente, se tiver alguma coisinha no nosso inconsciente que está em conflito com o receber o guia, eles demoram para vir, eles não vêm, ou eles ficam só irradiando. O que está fazendo? Está esperando o teu tempo, está esperando você se sentir confortável com a incorporação. Isso é um amor, gente, muito profundo, que eles têm com a gente, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é uma coisa muito bonita. Então, não é uma coisa assim, vem, né? Essas incorporações fora de contexto, as pessoas vão assim. Isso, na grande maioria das vezes, é o médium que facilita, que sente um trem lá e vai se deixar levar, né? Não necessidade de incorporar, desde que esteja sempre em conexão com os guias. Estamos emanando energia para que, sim, você pode ajudar a pessoa de várias formas. Na grande maioria das vezes, a gente não precisa incorporar, mas a intuição está ali, ó, falando palavra por palavra do que a pessoa precisa ouvir. Isso é muito comum. Isso é comum a todos os médiuns, já passaram por episódios desse, né? Até já emendando, né, no assunto, falando, né, de tudo isso, que o desenvolvimento mediúnico, por isso que ele é único para cada um, né? Porque você tem o teu tempo, a tua forma de sentir, a tua forma de permitir, tem todo um contexto de criação, um contexto cultural, todo seu, né? Quem nunca foi invadido, talvez tenha menos medo, mas quem já foi invadido espiritualmente, quem já teve um obsessor muito pesado, ruim, quem sofreu, você tem muito mais medo, você reluta muito mais em aceitar e acreditar na espiritualidade boa, consciente e inconsciente. Tem muitas pessoas traumatizadas por isso, né? E isso interfere, não é na velocidade, mas na forma do desenvolvimento. Então, cada um é sempre único, né? Lembrando também uma coisa importante, que o desenvolvimento mediúnico, ele vai fazer o quê? É um ajuste energético do teu corpo com o corpo espiritual do guia. Isso também leva tempo e preparação. Eu mandei para vocês aqueles desenhos dos chakras lá, que ajustam. Então, é o ajuste energético. Sim, e tem que ficar, Angélica, tem que ficar com o pé atrás mesmo. É importante isso. Não acreditar que nem bobinho, assim, tudo, né? E voltando assim, durante esse ajuste energético, o que acontece? Alguns sentem choque energético. O que é o choque energético? É o preto velho chegando. É o caboclo chegando. Isso nada mais é, esse saculejo, é o choque energético que pode dar da incorporação. Tem que ser assim? Não, mas muitas vezes é. Alguns mais, outros menos. E com o passar do tempo, tá? As incorporações ficam cada vez mais suaves, mais sutis, saculejam menos, né? Porque tem, assim, eu vejo, assim, é uma assim, mitos, né? Mas você vê o médico, quando chacoalha muito, quando esbraveja, tá muito para desincorporar, para incorporar, porque o guia é muito forte, então, e não é bem assim. Então, pessoas, assim, não é nem por mal, mas eu vi pessoas, né, pessoas boas, médios bons fazendo isso para dar mais credibilidade, assim, sabe? Que é um negócio, assim. Então, tudo isso a gente tem que ir repensando. Por isso que eu falo sempre a sinceridade, né? Então, essas incorporações fora de contexto, gente, elas é fruto de falta de doutrina do médium, né? Seja na sua casa, seja em outra casa. E aí, você vai visitar um outro terreiro. Aí você escuta lá os pontos dos seus guias, você vai sair incorporando na cabeça? Eu juro que eu pego vocês pela orelha, gente. Se vocês fizerem isso, vocês me fazem passar vergonha desse jeito. Olha,
Você vai na casa, você pode ir visitar outro terreiro, né? Avisa, ó, pai, vou lá, tal, no terreiro da fulano que é da minha conhecida, meu amigo, não tem problema, né? É questão de... Mas você vai lá, você não vai dar cabeça no lugar dos outros. Não façam isso, gente. Isso é, isso é, isso é falta de educação e falta de até com a própria casa, né? Aí você vai na igreja, outro lugar. Vai na igreja evangélica, chega lá, tem o culto, e aí tem o culto gente, todo mundo tem médium lá também. E você escuta o Espírito Santo e chama lá. E você vai no chama lá também. Não, né, gente? Você aprende a segurar. Você sabe o que está acontecendo, você sabe que aquilo é um fenômeno mediúnico, tanto quanto na tua tenda de Umbanda, na igreja evangélica também é, de uma outra forma. E você vai lá, você não vai dar cabeça na casa dos outros. Isso é respeito. Entende? Então, sempre vão separando. E dentro de casa? Dentro de casa você vai acender vela, você vai sentir o guia entrando aqui dentro do teu ouvidinho, mas você não precisa incorporar. Entende? Você não precisa incorporar. Principalmente, quando eu falo isso, para sempre vocês acenderem vela e se conectar, aí você sente encostar, você sente vibrar, você sente irradiar. Isso é excelente, isso vocês devem fazer, para vocês irem conectando e conhecendo o guia, mas isso é, ó, devagarinho, com segurança, passo a passo, não é ficar chamando, ô guia, você tá à toa aí, vem aqui que eu quero te conhecer, não é assim, vai devagarinho, com oração, entende? Passo a passo, sempre devagarinho, mas não jamais receber em casa para fazer atendimento, muita cautela, tá? Pra você ter uma ideia, eu e Josué, assim, na vida, foram raríssimas as vezes, tá? De incorporação do vô ou da avó para atendimento fora do terreiro. São casos extremos de urgência, a gente pede licença, pede autorização para que aquilo seja feito. Porque não é assim, entende? Tem que ter muito cuidado, porque os nossos guias vêm, mas eles precisam da sustentação energética e segurança energética que tem dentro da tenda, tá? Aqui as histórias. Fui uma vez num terreiro e fiquei apavorada, não vi a hora de sair daquele lugar. Isso é normal ou foi por falta de conhecimento? Oi, Simone, pode ser os dois, porque assim, eu não sei que lugar que você foi. Às vezes você entra num lugar e você sente tão mal, porque você... E não é que o lugar é mal, às vezes a tua energia não foi para o lugar, entendeu? Aí você fala, nossa senhora, vocês querem saber onde que eu me sinto assim? Dentro da igreja católica. E não é porque eu sou um bandista. Faz muitos anos, tá? Que cada vez que eu entro dentro de uma igreja, eu começo a passar mal de chorar e começa a me dar um treme-treme, e eu começo a chorar, eu saí todas as vezes correndo dentro da igreja. Não consigo ficar, tá? Por quê? Não sei. Não sei se eu sinto influência de sofredor, se eu sinto alguma coisa, eu não sei o que é, também não quero ficar... Não vou mais, pronto, né? Às vezes vai numa missa de sétimo dia, às vezes um casamento, uma coisa assim, né? Então, situações eventuais. E eu não tenho nada contra a igreja, tá, gente? Muito pelo contrário, eu gosto de santo, gosto de padre, converso, fui coroinha, não é isso, é só uma sensação, entendeu? É uma sensação, e às vezes a gente não consegue explicar tudo, né? São coisas que vão além, às vezes, da nossa percepção sensorial, tá bom? Mas hoje nós vamos, eu estou passando demais do tempo. Nós vamos, depois a gente volta. Ah, isso é normal. Tem que ficar emocionado. Gente, se atender a velha e ficar emocionado é a coisa mais certa. É a coisa mais certa acontecer. Porque quando você não se emociona com a vela, você não está sentindo ela. É maquinal. Reza lá um Pai Nosso, uma Ave Maria, Deus abençoe, te benço, te curo, né? E isso daí, você tem que sentir emoção com aquela vela. Esse é o certo, esse é o correto, é o normal. Todos deveríamos ser assim. Todas as vezes que acendemos uma vela, seja para quem for, tá? Peguem esse livro de Exu, imprimam, façam qualquer coisa, leiam no telefone. Eu quero vocês lendo o livro. Vocês não estão lendo coisa nenhuma que vocês não me enganam.
Eu sei que já mandei o livro, vocês não estão lendo, não tem nenhuma pergunta do livro, de nenhuma página e nenhuma linha. Então, vocês não estão lendo, eu sou professora há 20 anos, vocês acham que vocês me enganam, né? Vocês não estão lendo coisa nenhuma. Vocês esperam eu ir lá, ler, estudar e falar para vocês, preguiçoso. Vocês vão ver só. A Simone dá risada. É verdade. Vocês tratam de ler esse negócio desse livro. Põe audiolivro, faz o que vocês quiserem. Mas para estudar junto, gente. Olha lá. É para ouvir. Vai lá, fazendo serviço de casa, põe o audiolivro lá no certinho, vai escutando. Senão, o estudo não rende, gente. Porque daí as dúvidas são só das coisas que eu falo na hora. Agora, se você lê antes, fica com dúvida e vem para perguntar, aí desenvolve melhor. Entende? Não quero ver ninguém mais com medo lá de encostar na casinha do Exu, pelo amor de Deus. Vou entender esse fundamento. Tá bom? Então, uma boa noite para todos. Já passei da hora hoje, né? Que vocês possam acabar aí o seu dia bem descansados, todos tranquilos.